Meu nome é Nicole Lucena e hoje eu vou fazer a apresentação da minha pesquisa Análise Aerodinâmica das Asas de Aeromodelos da equipe de competição Mamutes do Cerrado, com orientação do professor Dr. Alexei, submetida para o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, do edital de 2021-2022. O conteúdo conta com uma breve introdução com as motivações iniciais da pesquisa, os materiais e métodos falando sobre as modelagens computacionais e os programas XFoil e ANSYS Fluent, os resultados e discussões com os resultados das simulações do aerofólio e ASA, a conclusão com a importância acadêmica da pesquisa e as referências bibliográficas. A principal motivação da pesquisa foi a Mamutes do Cerrado Aerodesign, que é a equipe de aerodesign para a competição do curso de Engenharia Aeroespacial da UNB, da qual fiz parte, e o projeto aerodinâmico feito em 2021 para a competição SAI Brasil Aerodesign. O objetivo do projeto foi, partindo do projeto conceitual já feito, simular o fluxo ao redor do aerofólio Selig S1223 e da ASA com os programas ANSYS Fluent e XFoil, usando diferentes modelos de turbulência para a mesma malha, para adquirir os coeficientes aerodinâmicos de vários ângulos de ataque e, no final, comparar e validar com os resultados conhecidos na literatura e os resultados já encontrados pela equipe. As primeiras decisões que foram tomadas são sobre o número de Reynolds de aproximadamente 200.000, definido pela velocidade do escoamento de 15 metros por segundo, a massa específica e viscosidade dinâmica do ar, que foram definidas pela altura do aeroporto de São José dos Campos, que é onde a competição ocorre todos os anos, em relação ao nível do mar e a corda média aerodinâmica de 0,231 metros. O programa XFoil combina um método de painéis de fluxo potencial com uma integral de camada limite para análise do fluxo e a sua principal vantagem é a rapidez e facilidade de utilização. O número de painéis para a simulação foi definido como 200, a simulação foi do tipo viscosa e 500 interações foram feitas para se atingir a convergência em cada simulação. A imagem apresenta a variação do coeficiente de sustentação do aerofólio em comparação com os dados experimentais para diferentes números de painéis. Na simulação realizada no ANSYS Fluent, foram utilizados 4 modelos diferentes de turbulência: o Invisto, Sparlet-Almaras, K-Omega SST e Transition SST, para cada ângulo de ataque, a fim de comparar os dados aerodinâmicos entre eles. As definições importantes foram o domínio computacional, a qualidade da malha que foi utilizada nas duas configurações de simulação e os métodos de solução. Os dois domínios computacionais estão mostrados na figura, sendo da esquerda para a simulação em 2 dimensões e o da direita para a simulação da asa, além das suas condições de contorno. Eles são do tipo C, com dimensão mínima de 20 cordas. As condições de contorno foram do tipo parede na superfície do aerofólio e da asa, entrada de velocidade em toda a superfície frontal do domínio, representada por A e B, e saída de pressão na parte posterior, além da simetria no local definido como C para a simulação em 3 dimensões. A malha da simulação 2D foi do tipo estruturada, com uma região refinada próxima da superfície da parede para capturar mais precisamente as informações da camada limite. Na análise 3D, foi utilizada uma malha do tipo hexaédrica, com certo grau de refinamento nas proximidades da superfície da asa, porém limitada pelo número máximo de células de aproximadamente 512.000 elementos. O primeiro coeficiente é o coeficiente de sustentação do aerofólio. Os resultados experimentais são definidos pela curva verde. A curva que mais se aproxima deles é o do programa XFoil. Além disso, todos os modelos de turbulência do ANSYS Fluent tiveram curvas similares. O aerofólio em questão foi projetado para alcançar um coeficiente de sustentação maior do que 2, sendo que, nos dados experimentais, o valor máximo foi de 2,2 com um ângulo de stall de 16 graus, enquanto na simulação do XFoil, o coeficiente máximo foi de aproximadamente 2,3 com um ângulo de stall de 13 graus. Analisando o coeficiente de arrasto, novamente, os resultados do Fluent seguem um padrão no formato das suas curvas, mas os resultados mais próximos do experimental foram os simulados pelo XFoil. Os valores encontrados foram consideravelmente maiores do que era esperado, isso porque os modelos de turbulência do ANSYS não são capazes de calcular o ponto certo da transição de fluxo laminar para turbulento. A curva polar de arrasto mostra a relação entre o coeficiente de arrasto e o coeficiente de sustentação. O XFoil se mostrou de novo mais concordante, seguido pela turbulência do tipo Transition SST do Fluent. O comportamento da curva é justificado pelos altos valores do coeficiente de arrasto nas simulações turbulentas. A curva do modelo Invisto também se aproximou dos dados experimentais, porque apesar do coeficiente de sustentação ter sido consideravelmente maior, o coeficiente de arrasto estava mais de acordo do que os resultados turbulentos. O momento de arfagem não tem nenhum valor experimental nessas condições, mas nos mostra como o aerofólio responde a um aumento no ângulo de ataque, sendo seu valor negativo o indicador da tendência a diminuir esse ângulo, quando não tiver nenhum comando externo da superfície de controle, por exemplo. A distribuição de pressão foi feita para um ângulo de ataque de 2 e 7 graus. Para esse coeficiente também não foram encontrados dados experimentais na referência, mas os únicos modelos que apresentam divergência são o do XFoil e a simulação em vista para o primeiro ângulo de ataque. Para o segundo ângulo, o modelo Sparlet-Almaras apresentou um pico de pressão no bordo de ataque, diferindo ligeiramente dos outros valores.
Os coeficientes de sustentação da asa foram comparados com as simulações realizadas pela equipe de competição Mamutes do Cerrado, sendo a maior proximidade entre os valores do método VLM com as simulações do tipo Sparlett-Almaras e K-ômega-SST do Fluent. Os demais métodos estão em desacordo, como por exemplo no modelo Invisto, que está consideravelmente superestimado. Os coeficientes de arrasto apresentaram muita semelhança em todos os tipos de turbulência e estão de acordo com os dados simulados por fluxos potenciais. E por isso, as simulações foram validadas para esse coeficiente da asa. A relação entre a sustentação e o arrasto é muito importante no projeto aeronáutico porque é uma boa medida da eficiência aerodinâmica. Pelas simulações, o ângulo de ataque de 0 graus tem o maior valor entre todos os modelos. A proximidade entre os valores é novamente entre o método VLM e o tipo de turbulência Sparlett-Almaras e K-ômega-SST do ANSYS Fluent. O principal objetivo do trabalho foi alcançado, que era adquirir dados dos coeficientes aerodinâmicos do aerofólio Selig S1223 e da asa da aeronave de competição da equipe Mamutes do Cerrado. Os resultados do programa X-Foil foram os mais satisfatórios entre os modelos adotados para a simulação bidimensional. Para a simulação tridimensional, os modelos Sparlett-Almaras e K-ômega-SST foram os que obtiveram os melhores valores em comparação com os dados fornecidos pela equipe. O trabalho foi importante para verificar os melhores métodos de simulação que poderão ser adotados no futuro e, assim, auxiliar na construção dos próximos relatórios de aerodinâmica da equipe de competição. Aqui estão as referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.